tarde, já está quase chegando a noite e eu resolvi dar um bate-papo aí com vocês. O que acontece? Eu trabalhei vários anos com. Boa tarde, Master. O que acontece? Eu trabalhei vários anos com construção civil e percebi uma coisa muito interessante. Na época não deu tempo de analisar, eu estava com clientes novos e estavam no boom da construção civil e eles compravam e muitas das vezes eles não dão acesso à possibilidade do contador de falar alguma coisa. E também veio logo também o negócio de SPED, que foi um terror no primeiro momento, porque além de construção civil ser um serviço que você faz um trabalho que tem muito documento, os documentos, os empresários, eles querem ter um controle financeiro. Então eles digitam primeiro, isso aí, a maioria eles digitam primeiro, demoram 2, 3 meses para mandar a documentação para a contabilidade, então a contabilidade acaba ficando atrasada. E você correndo para atender as partes fiscal e administrativa, departamento pessoal, muitas das vezes você não tem como analisar determinados documentos e mostrar para o cliente que ele está tendo prejuízo. E muitas das vezes eles não escutam. Eles acham que estão certos e não te escutam. Só no final é que vamos ver. E isso é muito complexo. O que eu percebi? Mesmo no boom da construção civil, os materiais ficaram muito caros. Então, no final, o que eles pensavam que estavam tendo lucro, muitas dessas empresas deram prejuízo, porque os materiais estavam supervalorizados. Então, eles não teve um cuidado, talvez por desconhecimento, de ter um planejamento orçamentário de quanto deveria usar para cada obra, porque o preço de venda é um preço que já está lá estipulado, principalmente em corporação imobiliária. Você vende o serviço e vai recebendo mês a mês, e com isso você vai fazendo a sua obra, né? Eles utilizam muito o autofinanciamento, né? Através dos seus clientes. E não percebem que o material não pode aumentar. Você leva uma obra para fazer em 5 anos com uma inflação alta, né? No caso, era uma supervalorização, nossos imóveis foram lá para cima. E nesse momento também foi os materiais de construção, a mão de obra, tudo encareceu. E você tem um preço de 5 anos atrás que você vendeu aquele produto, né, aquele imóvel, que ele não vai ser reajustado de acordo com a inflação. Você tem que controlar muito os teus custos para que ele não encareça a tua obra e no final haja prejuízo, que foi o que aconteceu. Muitas empresas que no final percebeu que o empreendimento deu prejuízo. Mas por que essa empresa deu prejuízo? Porque eles simplesmente foram comprando material, sem se preocupar de ter uma tabela de custo chegar assim, eu não posso ultrapassar esse valor. Não houve um controle financeiro dos serviços. Tanto uma equiparação, né, da receita com o preço dos materiais que seriam utilizados, né? Não houve também uma atualização
da mão de obra empregada, eles iam fazendo o seguinte: você precisa, vamos contratar. Né? E muitas das vezes o empresário ele não chama o contador, né? Imagina, o contador é sempre o último a saber. Então, enquanto você está controlando o departamento pessoal, saída, admissão, muitas das vezes você não tem tempo para perceber e analisar o que está acontecendo. E muitas das vezes o empresário não te dá uma entrada para que você possa conversar com ele sobre isso. Eu já tive vários clientes que eles, como eles não gostam de contabilidade, acham que contabilidade é só débito e crédito e entregar declaração. O que eles fazem? Eles pegam uma pessoa qualquer, uma pessoa que faz lá o financeiro deles, que muitas das vezes é só o regime de caixa, né? Ele só bota pagamento e recebimento, não tem controle das contas a pagar, não tem controle das contas a receber, e essa pessoa que fica de ponte com os empresários. Já aconteceu várias vezes comigo. Então, você fala para uma pessoa que não entende contabilidade que ela vai explicar o que é contabilidade para o empresário. E o empresário... Então, existe o ruído, não é? Se eu falar ponto equilíbrio para uma pessoa que é leiga, ela me pergunta, o que é? A pessoa não estudou, não sabe contabilidade, não sabe os termos contábeis, mas é essa pessoa que está lá dentro da empresa, da construção civil, da imobiliária, da incorporadora, que tem acesso ao contador. Bom dia a todos, boa tarde a todos, né? Já estou aqui, mas é bom dia, boa tarde, tem gente que vai ver depois. Então, o que acontece? Essas pessoas não têm conhecimento técnico algum para falar com os contadores. Sandro, depois a gente conversa. Agora, nesse momento, não dá. Se você quiser fazer um comentário, comenta aí embaixo. O que acontece? Enquanto somos... Perdi o fio da meada, deixa eu me achar. O que acontece? Quando nós conversamos, queremos passar um relatório para o cliente, ele está lá preocupado. Não estou desmerecendo o trabalho dele, nem estou desmerecendo o meu. E nem da pessoa que está na ponte. Mas o que acontece? Muitas das vezes essa pessoa não tem qualificação para entender o que o contador fala sobre os relatórios e sobre assuntos que deveriam ser conversados em off com, eu esqueci de trazer água, com o empresário. Então, o que aconteceu? No final, eles ficam se brigando por causa que não houve lucro. Teve lucro, você pegou a mão, não sei o quê. E, na realidade, não houve roubo, não houve... Eles acham que iria dar um lucro estupendo e, no final, por causa de mais escolhas de materiais, pagando preços acima do que a empresa poderia pagar, ela acaba tendo um prejuízo. E esse prejuízo vai interferir tanto no caixa da empresa e quanto nas relações entre os sócios. Porque muitas das vezes o sócio que ficou administrando, ele leva uma culpa que deveria ser de todos. Mas nós temos uma cultura no empresariado brasileiro que eles não querem saber de contabilidade. Eles não querem saber
do que está acontecendo no mundo contábil, no que está acontecendo no departamento pessoal, no departamento fiscal. Isso eles não querem saber. E muitas das ações que o contador precisa tomar, ou até conversar com o cliente, tem que ter a mão e o conhecimento, a atenção do dono. E se ele coloca uma pessoa no meio, que muitas das vezes não vai saber falar nada a respeito daquilo, ele não tem o retorno possível sobre o negócio dele. Então é muito importante, principalmente para as empresas que têm os contratos a longo prazo, que tenham um excelente controle financeiro, um excelente controle de custos. Tem que saber na hora que ele vai vender, até quando ele vai poder gastar de material e mão de obra para ter lucro. Porque se ele não tiver o controle disso, com certeza vai ter um prejuízo. Então, às vezes, você ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro também. CD Contábil, boa tarde. Então, o que acontece? Precisamos ouvir nossos contadores, estar atento. E a maioria, não sei os colegas, mas eu tenho vários clientes que eles não se reportam a mim. No começo, tudo bem. No depois, eles botam uma pessoa intermediária. E geralmente essa pessoa intermediária não entende de contabilidade. Então você manda um relatório, a pessoa fica assim, para que é isso? Aí você tem que explicar tudo para aquela pessoa, tá? Nos mínimos detalhes. E muitas das vezes, chega no mês seguinte, ela pergunta tudo de novo. E o cliente não te dá a oportunidade de você estar com ele, ajudando na gestão. Nem sempre não é por culpa do contador, é simplesmente porque o empresário se afasta, porque ele tem uma noção de contabilidade, que contabilidade é aquela coisa chata, que paga impostos, e você às vezes eu várias vezes tentei estimular o cliente, passava a informação por e-mail, passava por blog, e eles não liam, porque aquilo não interessava para eles. Então, era o meu assunto que eu queria falar hoje com vocês. Uma boa noite, um bom feriado, um bom final de semana.